Olá! Está começando mais uma edição do programa Autores na Web. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a coleção APS Geografia da editora Ática, aprovada no PNLD 2019. Para isso eu recebo aqui no estúdio a autora Maria Helena Simieli. Maria Helena, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda. Ok, obrigada, Kellen. Olha só, a gente tem muito que falar dessa coleção, hein? A gente vai ver, tem as capas deles aí pra gente dar uma olhadinha. Queria que você começasse, então, falando sobre a estrutura, a proposta metodológica e as mudanças ocorridas com a BNCC. Bem, basicamente, a nossa coleção, ela está dividida em 4 unidades, o livro é dividido em 4 unidades e uma parte que eu destacaria e depois vou entrar um pouco mais em detalhes, são as seções que estão aí apresentadas nesse Conhecer o Livro. Nós temos também Tecendo Saberes, em que a preocupação básica é a interdisciplinaridade, e em cada capítulo nós vamos ter o que estudamos, onde nós fazemos um fechamento daquele capítulo. Temos para destacar também os projetos em cada uma dessas, de cada um desses volumes. Nós vamos ter 2 projetos para cada volume. Então, basicamente, a estrutura é essa, e uma das preocupações básicas é a aprendizagem significativa, onde nós temos uma preocupação com os alunos, né, e para que os alunos tenham um aprendizado bastante ligados ao seu dia a dia, que eles façam sentido, que eles tenham um significado. Bom, um dos pontos marcantes na coleção de geografia é a alfabetização cartográfica. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre isso? Bem, basicamente, a alfabetização cartográfica, ela está ligada ao fato de que, no contexto da alfabetização nos anos iniciais, nós vamos ter uma preocupação grande com a linguagem escrita, que é a linguagem bastante trabalhada nessa faixa etária. A preocupação é: quais são as outras linguagens que nós também podemos trabalhar? E aí nós vamos ter a linguagem gráfica, a linguagem cartográfica, daí esse item ou essa estrutura que vai nortear todos os livros para os anos iniciais, que é a alfabetização cartográfica. Nós temos aí nessa imagem uma colocação de uma fotografia aérea na oblíqua, na visão oblíqua e na visão vertical, e depois as maquetes feitas a partir dessas imagens que nos dão uma ideia da imagem tridimensional e da imagem bidimensional. Todos esses itens serão bastante detalhados, bastante trabalhados em todos os 5 volumes. Maria Helena, vocês trabalharam também as seções, né, dessa coleção como um recurso didático. De que forma isso foi aplicado? Essa preocupação com as seções, ela está diretamente ligada ao fato de que nós colocamos aí um a mais para o aluno, uma forma de nós trabalharmos aí com alguns elementos a mais para os alunos. Então seria uma forma inclusive muitas vezes lúdica de nós trabalharmos. Por exemplo, neste caso nós temos um Saiba Mais com o filme O Menino e o Mundo, e aí nós vamos vendo todas as atividades relacionadas à geografia que nós podemos tratar dentro deste filme. Nós temos, além do Saiba Mais, nós temos o Pesquise, nós temos o Desafio, e nós temos Assim Também Aprendo, onde nós usamos muitas vezes histórias em quadrinho, que os alunos gostam muito e que nós podemos ter várias atividades relacionadas ao conteúdo apresentado nessas histórias em quadrinho. Quem é que não gosta, não é mesmo, desse recurso de ser trabalhado? Bom, além dessas sessões e também da alfabetização cartográfica que a gente citou anteriormente, tem outros diferenciais aí, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre eles. Um dos diferenciais que nós trabalhamos em geografia é a minha coleção de palavras de geografia. Qual é o objetivo dessa atividade?
vamos dizer assim, é que o aluno entre em contato com palavras que são muito utilizadas em geografia, em outras disciplinas também, mas muitas vezes a escolaridade formal ele vai ter mais contato na disciplina de geografia. Então, quais são essas palavras? E elas têm um em cada capítulo, ela vai aparecer uma em cada capítulo, que significa que no ano, naquele volume do ano, o aluno tem 8 palavras trabalhadas dentro de um contexto bem específico da geografia. Então, a ideia é essa, a proposta, o objetivo é esse, e poderá ser trabalhado de várias formas e o professor que vai optar. Pode-se trabalhar através de fichas, pode-se fazer algumas páginas no próprio caderno, pode-se fazer através de um encaminhamento digital, pode ser feito aí através, então, desse encaminhamento, se a escola tiver o recurso, enfim, a forma que o professor vai trabalhar com os alunos e no final do ano chegar a ter um glossário daquele ano com palavras de geografia é uma opção do professor. E aí tem também várias possibilidades de serem trabalhadas, né, para essa proposta. Essa proposta. Então, além da minha coleção de palavras de geografia, o outro encaminhamento, o outro diferencial é que nós trabalhamos muito com situação-problema. Então, nós colocamos um problema para o aluno e ele tem que apresentar uma solução. E na página seguinte, nós apresentamos uma solução que o poder público ou mesmo particular apresentou para aquela situação. Então, por exemplo, eu só vou falar do primeiro caso aí, para a gente não se estender demais. Nós temos uma situação da cidade do Rio de Janeiro e do outro lado da cidade de Niterói. E que em 1880 o único acesso que se tinha era por barco ou por terra, dando a volta toda pelo continente. E elas estão bastante próximas. Então, quais são as possibilidades frente a este problema que nós poderíamos para ter acesso do Rio para Niterói ou vice-versa? O poder público construiu a ponte Rio-Niterói. Então, é sempre um problema e qual é a solução encontrada pelo poder público ou por particulares, etc., para resolver a situação. No caso de baixo, na foto abaixo, é a mesma situação. Nós temos um problema, uma plantação muito grande de soja. Quando se faz a colheita dessa soja, como que nós vamos fazer? O que faz este produtor para armazenar esse tipo de produto colhido? Então, nós vamos ter ali na foto seguinte, a solução para isto foi a construção dos silos. Então, é sempre esse tipo de questionamento que nós vamos apresentar em todos os anos, sempre nós vamos ter problemas adequados à faixa etária para que os alunos apresentem soluções. Olha só que interessante, com certeza eles começam a refletir de modo automático e né? vem soluções mais estapafúrdias. Quem sabe os novos políticos, os futuros. Bom, a BNCC apresenta uma série de conceitos básicos para serem trabalhados em geografia. Queria que você falasse para a gente como esses assuntos são abordados nessa coleção. Então, vejam bem, a BNCC apresenta quais são os conceitos, os principais conceitos da geografia contemporânea e ela arrola, vamos dizer aí, esses 5, além dessa preocupação com o espaço, né, os 5 conceitos básicos, que é território, lugar, região, natureza e paisagem. Todos eles são trabalhados na coleção e, para vocês terem uma ideia, vou apresentar aqui, por exemplo, como nós trabalhamos paisagem. Então, paisagem, a gente vai focar nessa primeira página, o que, quando, onde e como. Vejam bem que são 4 itens fundamentais quando se vai ler uma paisagem. E nós trabalhamos com um aluno fazendo a representação por planos. Então, o que ele tem no primeiro plano dessa paisagem, na segunda página? Uma área já urbanizada, depois nós temos a mata, depois nós temos o céu. Então, o aluno vai fazer uma representação bastante esquematizada para ele fazer a leitura dessa paisagem. No segundo caso, nós temos também 2 paisagens.
E aí nós vamos trabalhar com conceitos, por exemplo, de natureza, vamos trabalhar com conceito de região, porque o primeiro conjunto aqui é da Bahia, o segundo, região Nordeste. O segundo conjunto é da região Centro-Oeste. E nós vamos trabalhar vários conceitos a partir dessas imagens. Então, as formas que nós trabalhamos com esses conceitos básicos são ou usando imagens, o imagético, ou com textos, poemas, são as formas mais variadas, mas todos eles são amplamente trabalhados na coleção. E aí tem mais um slide para a gente poder abordar também, né? Então, que é uma síntese, é uma isso? síntese. Neste quadro, que ele vai aparecer no manual do professor, ele é um quadro síntese de tudo que é trabalhado na coleção. Então vejam bem, os conceitos geográficos, quais são? Aqueles arrolados anteriormente, já no slide anterior, que é lugar, paisagem, território, região, natureza, enfim, os conceitos básicos encaminhados pela BNCC. Depois, em alfabetização cartográfica, quais são os itens básicos de alfabetização cartográfica? Mesma coisa para interdisciplinaridade, quais os itens básicos trabalhados, e um outro encaminhamento que é muito pedido na BNCC é o trabalho com os temas contemporâneos. Então, nós vamos ter aí quais são os temas básicos, alguns exemplos, não estão todos aí, que são trabalhados. Então, por exemplo, vida familiar, prevenção, preservação, desculpa, do meio ambiente, só para citar alguns, né? Educação para o consumo, nutrição, alguns pedidos que a BNCC pede para que seja trabalhado. Então, todos eles são apresentados e por anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, quais temas são abordados em cada ano. Olha só que bacana. Bom, Marilena, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, adorei conhecer um pouco mais sobre essa coleção. Obrigada por participar conosco. Sim, vamos lá. Olha só, a gente tem mais autores na web, continue acompanhando a nossa programação e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!